pessoal, tudo bem com vocês? No Faça e Venda com a equipe da Fabi Rodrigues esse mês, o especial é Volta às Aulas. E a ideia que eu trouxe para vocês é esse chaveiro para que as meninas possam pendurar na bolsa ou na mochila. Vamos aprender? Então, a primeira coisa é fazer a base onde nós vamos colar a bonequinha. Estou usando a massa branca, a régua de 6 milímetros e vou abrir essa massa. A minha massa deu uma bolha, vou estourar com uma agulha. E agora vou texturizar. Então, vocês podem usar a textura da preferência de vocês. No meu modelo, eu usei a textura de coração. Para que essa textura não grude na massa, eu fiz uma trouxinha com amido de milho. Peguei um tecido, coloquei um pouco de amido de milho e amarrei com um elástico. E agora eu bato na minha massa ou na minha textura e passo o rolo. Assim, evita de grudar a textura na massa e não estragar a minha textura com outro produto. Depois de aberto, eu vou usar esse cortador de moldura da Blue Star, o terceiro do menor para o maior. Vou passar um creme nível na minha bancada para não grudar e um pouquinho no cortador e cortar essa base do chaveiro. Centralizo bem, de acordo com a textura que está na massa, e corto. Agora eu pego um canudinho, esse canudinho, ele é aquele canudinho que vem em pincel, e vou fazer um furinho, onde eu vou passar o cordão do chaveiro na hora que eu for montar. E agora reservo essa base e deixo secar. Esse é o molde Fofurinhas da Ângela, e essa massinha eu tingi com a cor verde petróleo do corante da Saramanil com um pouquinho de branco. Então, como essa menininha tá com um uniforme, eu vou pôr na parte de cima a massa branca, que é como se ela tivesse com uma camiseta ou com uma camisa. Vou ajeitar com o pincel modelador e a sainha vou fazer na cor verde petróleo, que eu tingi com o corante da Saramanil. Vou ajeitar bem, uso um pincel modelador para separar a parte do azul das perninhas. Pode usar um pincel modelador aquele mais retinho também, que é melhor. E agora, com a massa na cor pele, eu vou fazer as perninhas. Para essa cor, eu utilizo a massa pêssego, um pouquinho de rosa e a massa branca. Ajeito a massa pele e agora eu tiro. Com uma estequinha de agulha, eu tiro todas as rebarbas e reservo. Agora, nós vamos tirar a cabecinha. Para a cabeça, eu uso 7,5 gramas de massa na cor pêssego. E vou ajeitar na cavidade. A boquinha, eu fiz com um canudinho que eu adaptei. Aí, vocês marcam a boquinha e agora a gente coloca os olhinhos. Nesse modelo que já tá pronto, eu usei o olhinho da Moana PP, da Mônica Artes. Nesse outro, eu tô fazendo com o lançamento da Fabi Rodrigues, que é o olho trevinho, tamanho PP. Esse olho fica bem bonitinho. E aí, eu ajeito os olhinhos na massa, no rostinho, né? A massa tem que estar fresquinha para colocar os olhinhos. E aí, eu afundo nessa massa que tá fresquinha. E agora, eu vou colar esse rostinho no corpo. Eu tô usando um arame galvanizado bem fininho, esse é o número 18. Vou passar um pouquinho na cola. E vou encaixar nesse corpinho. Agora, para encaixar a cabecinha, eu vou fazer um furinho na parte de baixo, bem no meinho, passo um pouquinho de cola e encaixo. Se quiser, pode dar uma entortadinha nessa cabecinha. E agora, eu aguardo secagem. Eu já tenho uma mais sequinha para poder dar continuidade. Com a tinta marrom escuro da Acrylex, essa é a fosca,
e o pincel 4220 da Condor, eu vou fazer os cílios. Então, eu deixo a tinta um pouquinho aguada, molho um pouquinho o pincel na água, né? Deixo um pouquinho aguada e vou fazer os cílios. Isso ajuda a fazer uns cílios bem fininho. Caso você não tenha habilidade com pincel, pode ser feito com a caneta permanente também. Para usar caneta permanente, a peça tem que estar bem seca, senão estraga a sua caneta. Agora, a gente vai fazer a maquiagem. Então, com giz pastel rosa, eu passo um pouquinho na boca, passo nas bochechinhas e passo um pouquinho na testa. Lembrando que para usar o giz pastel, a peça tem que estar seca. E agora, a gente vai tirar a bolsa e o livrinho da bonequinha. Esse é o molde Misturinhas da Ângela. E tem uma bolsinha e um livrinho nesse molde. Então, com a massa na cor marrom, pode ser uma outra cor também, eu vou tirar a bolsinha. E agora, com a massa rosa, eu vou tirar o livro. É bom deixar também, dar uma secadinha nessa bolsa e nesse livrinho antes de usar. Agora, a gente vai cortar esse lápis. Para isso, eu estou usando o cortador de lápis 4 centímetros da Fabi Rodrigues, a régua niveladora de 6 milímetros e a massa rosa. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Vou abrir essa massa e vou marcar. Então, esse lápis ele tem uma marcação. Passo um pouquinho de creme Nivea nessa marcação e coloco na peça. Agora, com um pouquinho mais de creme Nivea, eu vou passar nos cortadores e vou tirar. Veja que sai com bastante facilidade. Tiro as rebarbinhas com uma esteca agulha. E agora eu vou cortar a parte de cima. Essa parte de cima eu tô usando um bege. Eu peguei a massa branca, misturei com um pouquinho só de marrom e ficou esse bege bem clarinho. Também abro na régua de 6 milímetros, passo no creme Nivea e corto. Sai com bastante facilidade também. Eu gosto de pegar uma faquinha e marcar a pontinha desse lápis. E depois de seco, eu pinto a pontinha de acordo com a cor do lápis. Então, no caso, eu pintei com a tinta acrílica rosa. E agora, a gente vai fazer a borrachinha da ponta do lápis. Eu tô fazendo com a massinha branca. E também abri na régua de 6 milímetros. Depois de cortado, a gente vai montar, vai colar essas partezinhas com a cola e reservar também. É bom deixar secar para a gente poder usar. Como esse lápis eu vou colocar no chaveiro, eu posso usar um contrapino para colocar no cordãozinho, ou pode também fazer um buraquinho e aí a gente dá um nó no cordão e encaixa. No meu modelinho eu fiz com buraquinho mesmo. E aí depois a gente passa uma cola e coloca esse fiozinho. Agora a gente vai pintar as meinhas da bonequinha. Pode usar uma tinta acrílica, pode ser fosca ou branca. No caso eu tinha a fosca ou brilhante, né? No caso eu tinha brilhante. Mas como eu falei, pode ser a fosca também. Aí vocês vão pintar a meia e aguardar a secagem. É bom deixar secar antes de pintar o sapatinho. Aí, com a tinta preta, tinta acrílica, eu vou pintar o sapatinho.
E com aquele pincel bem fininho, 4220 da Condor, eu vou fazer uma tirinha nesse sapato. Aguardo a secagem, enquanto isso a gente vai tirar os bracinhos. O bracinho, como ela tá com uma camisa ou uma camiseta, a parte de cima do braço eu vou fazer na cor branca, que foi a cor que eu usei para fazer a camiseta. Então, eu coloco um pouquinho de massa e ajeito com com pincel modelador. Coloco no outro lado também. E aí, eu completo com a massa na cor pele. Então, vai ficar parecendo que ela tá com uma camiseta de manga. Tá vendo? Parece que ela tá com uma manguinha, né? Esse bracinho de cima, como ele vai ficar aparente, a gente vai fazer um rolinho com a massa branca para dar o acabamento nessa manga. Então, peguei uma massa branca, fiz um rolinho bem fininho e vou colar ali no bracinho. Corto o excesso ali da tirinha de massa branca. E agora eu vou colar os bracinhos. No de baixo não precisa fazer essa tirinha, porque ele não aparece. Então, primeiro põe o bracinho de baixo. Vou pegar o livrinho, o meu já tá seco. Então, eu fiz uma outra cor, fiz uma cor azul. E agora eu vou colar o bracinho. Só que antes de colar o bracinho, eu vou fazer a alça da bolsa. Então, eu pego a massa marrom, a massa da mesma cor da bolsa, que eu fiz a bolsa, e vou fazer uma tirinha pequenininha, que eu vou colar debaixo desse braço. Como se a alça da bolsa tivesse encaixado, tivesse no ombro da bonequinha, né? Então, eu deixo a tirinha, colo o bracinho. Ficou um excesso de cola, aí eu tirei com o pincel molhado na água. E aí, eu colo a outra alça. Então, eu ponho uma pontinha atrás da bonequinha e a outra pontinha eu junto com a outra tirinha, a outra alça. Vou passar uma colinha e colar a bolsa. Agora, nós vamos fazer o cabelo. Então, com a massa marrom, eu abri com o cortador redondo número 3 e vou encaixar na cabecinha da boneca. Como ela tá seca, então fica fácil da gente encaixar. E agora eu vou fazer a Maria Chiquinha da bonequinha. Esse é o molde cabelinhos da Angela Arts. Eu vou tirar duas xuxinhas, duas Maria Chiquinhas e a franjinha. Sempre dou uma arrumadinha com a estequinha agulha. E agora eu colo na peça. Sempre passando cola também, para não ter perigo de descolar depois que a peça secar. Essa franjinha eu vou colocar de lado. E agora, com um pouquinho de massa preta, eu vou fazer uma outra gotinha bem compridinha e marcar com a esteca de faca para fazer uma mechinha de cabelo caindo, mechinha da franja caindo. E agora eu vou fazer os lacinhos. Esse é o molde detalhes da Angela Arts. Com a massa rosa, pode ser na cor que vocês quiserem também. Eu vou tirar 2 lacinhos para colocar na Maria Chiquinha da bonequinha.
E agora eu colo ali na pecinha. E a bonequinha já tá finalizada. Agora a gente vai montar o chaveiro. Com giz pastel eu passo no lacinho, é bom deixar secar esse lacinho para passar o giz pastel. E no livrinho, como ele é azul, eu vou passar um azul mais escuro para fazer um detalhe ali. Pode usar uma tinta branca, uma tinta acrílica branca, e fazer uns pinguinhos brancos para também dar um detalhe no acabamento no nosso apliquezinho. E aí já tá pronto. Essa base eu já deixei secar alguns dias, tá bem firminha. E agora eu vou usar pérola sextavada, pérola floquinho e essa florzinha. No site vocês encontram como florzinha rosa. Eu tô usando um fio encerado de 40 centímetros. Vou dobrar ao meio e vou passar por esse buraquinho que a gente já fez quando cortou a base. Passo essas duas pontinhas no meio, né? E aí fica firme. Vocês vão passar agora a pérola sextavada. Se der para encaixar os dois fiozinhos no buraquinho da pérola, é melhor ainda. No meu caso, a pérola era miudinha, não deu. Agora eu pego o mosquetão, vou passar nesses dois fiozinhos e vou dar um nó, que é onde a gente vai pendurar esse chaveiro na bolsa. E aí, essas duas pontinhas que sobraram, uma eu vou dar um nó, que é que eu vou encaixar o lápis de biscuit que eu fiz, e a outra a gente vai colocar as pérolas. Então, coloquei a florzinha, coloquei uma pérola sextavada, coloquei a pérola floquinho, outra pérola sextavada e finalizei com a florzinha. Essas pecinhas vocês encontram também na loja da Fabi Rodrigues. Dou um nozinho. E aí, depois eu corto essa pontinha, esse excesso de pontinha, e ponho uma gotinha de cola instantânea. O livrinho também eu corto o excesso, depois do nó, pego a cola instantânea, coloco naquele buraquinho que eu já deixei e encaixo esse nozinho no buraquinho. Posso afundar com palitinho de dente, né? E esse excesso também eu corto. Aí vocês podem colocar um pinguinho de cola instantânea nesse nozinho. Agora, com a cola instantânea, eu colo o apliquezinho, aperto um pouquinho e tá pronto o nosso chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Assistam ao vídeo das outras parceiras também, que tem ideias bem bacanas. Aí no lápis também esqueci de falar, vocês podem fazer o acabamento com giz pastel. Nessa partezinha bege, vocês podem passar um marronzinho claro. E aí, com a tinta branca, tinta acrílica branca, pode fazer uns detalhezinhos também. Esse eu fiz em uma outra cor. E aí, tá pronto. Vocês podem usar essa mesma ideia para fazer apliques de laço, né? No caso, eu fiz o chaveirinho, né? Mas pode também fazer o aplique, pode fazer que nem essa tá segurando na mamãe.